Eu acho que esse conceito que você trouxe, né, exótico, é uma coisa do tipo assim, quando a gente vai introduzir uma conversa e um diálogo bem diferente do que nós estamos acostumados, a gente coloca, né, traz talvez algumas coisas do tipo essa, exótico. Vamos ver aqui a definição de exótico. Que é esquisito, excêntrico, extravagante. Vamos ver extravagante. Que está fora do uso geral, habitual ou comum. Estranho, excêntrico, né? Então é fora do uso geral. Então a pergunta que a gente tem que fazer, e aí eu acho que a gente não pode, em termos assim, de quando a gente está falando de inovação, a gente não pode colocar, isso é estranho, isso é excêntrico, isso é exótico. Não é do jeito que as pessoas estão fazendo. Então a primeira questão que a gente tem que colocar é o seguinte, não é saber se é excêntrico. Excêntrico é qualquer coisa que vai inovar é excêntrica, exótica, extravagante. Tudo que a gente vai inovar é excêntrico, exótico e extravagante. É a primeira coisa que as pessoas dizem. Então a primeira questão que tem que se colocar é o seguinte, do jeito que está funcionando bem? Porque você pode dizer, está funcionando tão bem que não precisa mudar. Não venha com a sua excentricidade, porque está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem? Essa é a primeira pergunta. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, em não estando funcionando tão bem, qual é a proposta para a gente melhorar o que não está funcionando bem? Então, o que você está dizendo? Olha, Nipô, você está propondo uma ciência social, mas nós temos aqui uma organização super legal e eu não vejo necessidade disso. Eu acho que você está fazendo isso, sei lá, porque você está tirando onda. Primeiro, que eu estou chegando a esta conclusão depois de anos e anos e anos me aprofundando na conversa epistemológica sobre o mundo digital. Então vamos pegar um caso bem objetivo e concreto, né? Nós vamos pegar os educadores. Dentro da nossa conversa, a educação, a educiologia ou educalogia, sei lá, né? Ela analisa as mudanças educacionais, os educadores estão diante, né? Os conceituadores de educação estão diante da revolução digital e estão tentando resolver lá o problema, olhando para o próprio umbigo da educação. Então, temos aqui então um problema para resolver, como é que a gente vai lidar com isso? E não é só resolver o problema operacional. Quais são as mudanças filosóficas, teóricas, metodológicas que nós temos que promover na educação para que a gente possa estar alinhado com esse novo cenário? Como é que eles vão fazer isso? Aí chega o Nepô lá e fala assim, galera, a gente precisa ver de uma forma totalmente diferente. Aí o cara vai dizer, você está sendo muito excêntrico, muito exótico, muito extravagante, porque nenhum dos pesquisadores da educação abordaram o problema do jeito que você está abordando. Então, não funciona. Porque nós já temos aqui uma bagagem enorme dos pensadores da educação e não tem isso aí que você está falando, né, pô? Então, cara, queria te agradecer, mas, cara, não vem aqui para essa praia aqui, não. E aí existe um buraco, porque ele vai dizer, da educação cuido eu, do direito cuido eu, da economia cuido eu, cada um cuida do seu. E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, o problema está exatamente porque a gente não tem uma ciência social. Em que a gente diz, essa ciência social, ela define uma parte, e não é o conceituador da educação, da economia, do direito, da política, que vai conseguir entender o que está acontecendo se não fizer uma revisão de uma coisa que não existe, que é a tal da ciência social. Então, nós estamos apontando uma falha. E quando a gente fala ciência social, nós estamos falando dos problemas gerados pelo ser humano.
das coisas que o ser humano tem que resolver. Nós não estamos falando do espaço sideral, nós não estamos falando das folhas, nós não estamos falando dos animais, nós não estamos falando dos rios, nós estamos falando das coisas que têm a ver com o ser humano. E aí a gente chama uma coisa chamada ciência social. Se isso, por exemplo, algo do tipo precisa ser definido, né, sei lá, em termos de outras questões, sei lá, a gente vai analisar o universo, e aí, por exemplo, quando vai falar do universo e chega no Big Bang, o Big Bang, né, que o espaço está em expansão, o universo está em expansão, isso é uma coisa central ali. Então, dali parte uma série de consequências. Então, eu não vou fazer uma digressão, porque ainda não tenho condição para isso, se essa questão de colocar ciência social cabe para as outras ciências. Isso eu não sou especialista nisso, nunca parei para pensar nisso. Mas o que eu posso dizer é, dentro da minha atividade, que é pensar futurismo competitivo, profissionais e organizações, em que eu tenho que ajudar as pessoas, inclusive de vários setores, a lidar melhor com esse mundo, temos um problema. Precisamos fazer uma revisão de algo que está fora das ciências derivadas e que as pessoas das ciências derivadas não enxergam que tem uma coisa que está acima, que é o que eu estou chamando de ciência social. É excêntrico porque é algo que vem do próprio processo de revisão que a gente está tentando fazer para poder ajudar as pessoas. Então a gente vai chegando aos problemas e vai cada vez indo cavando mais fundo e vai chegando a coisas que as pessoas não imaginavam que era necessário. Quando eu peguei lá, por exemplo, você vai pegar o Mises, né, que ele tem um livro Teoria e História, que ele fala da cataláxia, ele sai da economia. Ele não fala de economia. Ele fala de algo maior. Eu diria, o Mises estava procurando algo tipo ciência social. O que ele propôs é uma narrativa estrutural da ciência social. Foi isso que ele propôs. E aí ele introduziu a cataláxia. O ser humano, né, caminha do menos conforto, do desconforto do maior desconforto para o menor desconforto. Ele sempre está trabalhando nessa direção. Então ele introduz aí uma tendência do ser humano, uma macro tendência do ser humano. Mas ele estava procurando isso. Quando o Marx coloca lá o materialismo histórico, ele está falando de uma ciência social e depois isso vai influenciar todas as derivadas. Ele está falando de ciência social, a ciência social. Eu, Palhano, vou dizer numa boa, eu não me incomodo de ser excêntrico, extravagante. O que a gente tem que ver é o seguinte, isto que está se propondo, primeiro, existe um problema? Parece que assim, você está colocando o seguinte, não, o problema não existe, está tudo bem, está tudo funcionando, para que a gente vai mexer nisso? Deixa para lá. Não, peraí, não está funcionando. Vai lá dar uma palestra para os educadores, vai lá falar com o pessoal de direito, vai lá falar com o pessoal de administração. Os caras estão consumindo conceituadores de educação, de administração, de política, de direito. E se você chega para falar de antropologia da sobrevivência, o cara vai dizer, para que isso, cara? Isso aqui não tem nada a ver com a minha área. Como se aquilo não fosse algo da ciência social. Como é que eu vou entender a mudança no direito se eu não faço uma revisão da ciência social, que vai impactar no direito, na administração, na política, não sei o quê? Como é que eu vou? Então tem que inventar um troço. E dizer, olha, existe uma coisa chamada ciência social que rege todas as ciências derivadas e a gente precisa rediscutir isso. Aí o cara, tá, beleza. Ou ele diz, não quero, não acho legal, você tá, então você não vai entender o que está mudando. Como é que eu vou explicar para esse cara isso? Isso não é uma ciência paralela, e não é uma antropologia. Eu botei ali, né, nesse artigo, eu estou colocando, existe um núcleo.
dos historiadores e dos futuristas. Os historiadores organizam os fatos do que aconteceu e o futurista vê os padrões e faz as macrotendências. Mas o futurista precisa de uma ciência social para desenvolver o motor da história. Esse é o epicentro. Aí quando você fala, mas tem as humanidades, tem a filosofia, cara, a filosofia está acima, com algumas questões que estão acima da ciência social. Porque existe a filosofia geral da epistemologia para lidar com tudo, mas existem as questões filosóficas da espécie. Qual é a melhor ética para você poder trabalhar? Né? Para onde vamos? Para onde estamos? Existe um objetivo da espécie, sim ou não? São questões filosóficas que vão influenciar, obviamente, a essa ciência social. Mas aí a gente começa a organizar do jeito que está essa bagunça e a gente diz, não, a bagunça é essa, por que a gente vai mexer nisso? Porque não está funcionando, malandro. Por que vai mexer isso? Porque não está funcionando. Eu repito, por que vai mexer nisso? Porque não está funcionando. Ah, Nepô, o que você está propondo não é o ideal. Ok, pode ser que não seja. Pode ser que tenha que melhorar. Mas o que eu estou dizendo é, não está funcionando. Eu estou procurando um jeito de resolver o problema. Agora, se você diz está funcionando, é desse jeito, e isso não é legal mexer porque a gente não tem que mexer, cara, isso é inovação. Inovação conceitual, é a mesma conversa que eu estava tendo aí com o Renato de manhã, ontem. Ah, por que a gente cria neologismos? Porque a língua foi feita para isso, senão não teria a palavra neologismo. Neologismo é quando você quer falar alguma coisa, simplificar, melhorar, e você não tem a palavra, cria. Então, no momento que eu percebo que não tem um negócio que está funcionando, eu vou criar um troço que vai ser chamado de extravagante, excêntrico, no primeiro momento, e a pergunta é, vai melhorar ou não a situação? Agora, se você disser para mim, quer dizer, é confuso. Não, não é confuso. É novo. Está bem estruturado. Ainda está num processo progressivo, vai melhorar. Agora, eu diria que o que está se propondo agora, nessa direção, é bem melhor do que a gente está tendo. Então, temos aí um problema ou não? Não, não tem problema nenhum. Então, beleza, vai lá nos educadores e vai falar de antropologia da sobrevivência para os educadores. Vai justificar para eles que eles têm que fazer uma revisão, primeiro na ciência social e depois na educação. Senão o cara não vai conseguir entender. Não tem uma explicação para ele dizer, pô, mas sempre foi assim, eu estudo os educadores, para que eu vou ficar estudando algo diferente disso? Não, a escola não muda por causa aqui de mídia. Mas tá maluco. E aí como é que você vai chegar nesse cara e mostrar uma lógica para ele? Você tem que dizer, olha, epistemologicamente há um buraco que a gente precisa resolver, que é a tal da ciência social. Que as pessoas, na verdade, têm nesses cursos todos. Eu, quando fui fazer o curso de comunicação, primeiro eu fiz um curso, teoricamente não foi bem isso, né? Eu fiz um curso, né, de sociologia, história, e aí a gente fez junto todo mundo, e depois eu fui, foram 2 semestres, e depois eu fui para a comunicação. Então, na verdade, tem alguma coisa nessa linha. Você primeiro precisa ter uma visão geral sobre a sociedade e depois, então, analisar a comunicação. Na PUC, em 1980, era assim. Aquele curso que eu fiz ali, nos primeiros 2 semestres, de alguma forma, essa conversa sobre ciência social. Só que não era psicologia, era sociologia, né? Era filosofia, uma coisa toda desgarrada. Então, o que eu estou propondo é uma coisa que vai... Qual é o melhor motor da história? Qual é a melhor narrativa estrutural? Você pode ter 2, 3, 4 e apresentar, e o cara vai dizer o que faz mais sentido para ele. Agora, nesse novo artigo eu estou dizendo, um historiador não bota o dele na reta. E o futurista bota. Por quê? O historiador, como você disse aí na semana passada, no início dessa semana, o historiador organiza a história, tem várias formas de organizar, tá claro que tem. Ele pode brincar do jeito que ele quiser, inclusive usar lá os anos chineses. O ano do gato, do rato, era de aquário, pode fazer do jeito que ele quiser. Porque ele, no final de tudo, ele vai apresentar, vai dormir e vai ficar tranquilo. Agora, o futurista não.
Ele vai fazer um prognóstico e vai dizer, vai acontecer isso, 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 você tem que fazer isso, isso, isso. Se não acontecer, ele vai para o saco. Vai dizer que aquilo tudo não serviu para nada. Ele está botando o dele na reta. Então, para colocar na reta, você tem que fazer um negócio bem feito. Então, a exigência, isso que eu estou colocando, né? A exigência de um profissional futurista em relação ao motor da história é muito maior do que um cara que é historiador. E é por isso que a gente está tão exigente. É um pouco por aí. O que vocês dizem?